São Paulo, uma cidade dinâmica de proporções gigantescas. Uma cidade à procura de soluções rápidas e modernas para resolver definitivamente os seus problemas. Um dos principais desafios que a grande capital deve enfrentar relaciona-se com a expansão de sua rede elétrica. Foi com esse objetivo que a Light Serviços de Eletricidade S.A. contratou a construção de uma linha de cabos subterrâneos de 345 mil volts ao longo da margem leste do Rio Pinheiros, bem como a travessia destes cabos de uma margem para outra. Após os estudos iniciais, várias soluções foram aventadas. A construção de uma ponte ligando as duas margens do rio, a transposição com auxílio de torres e cabos aéreos, ou a travessia à custa de ensecadeiras. Mas todas elas se revelaram inconvenientes e foram logo abandonadas. A solução aceita consistiu na pré-moldagem de um túnel de travessia feita num dique seco localizado numa das margens. Em seguida, transportá-lo flutuando e afundá-lo em sua posição definitiva numa vala previamente dragada. Tal foi uma solução econômica e com a garantia de não comprometer a vazão normal do Rio Pinheiros. A obra, porém, com seus 99 metros de comprimento, 420 metros cúbicos de concreto a serem consumidos e um peso aproximado de 850 toneladas, representava um desafio a ser enfrentado pela engenharia nacional. Homens e máquinas passaram a trabalhar rumo ao objetivo comum: transpor os cabos elétricos da Light de uma margem para outra do Rio Pinheiros. Os trabalhos foram iniciados com a construção do dique seco numa das margens, em posição perpendicular ao eixo do rio, com dimensões de 6 metros por 100, a profundidade de 6 metros, dos quais os 2 primeiros com taludes de 45 graus e os 4 restantes com taludes verticais escorados por perfis metálicos e pranchas de madeira. O fundo do dique seco recebeu uma camada de brita e outra de concreto estrutural. Sobre este, foi construído um assoalho com chapas de madeirite. Iniciou-se assim a construção da estrutura, toda em concreto com agregado leve. Primeiramente, foram moldados, a partir de 2 rebaixos deixados no lastro, os 2 blocos de apoio, que ficaram incorporados à laje de fundo do módulo. Em seguida, a cablagem de propensão foi distribuída de forma a se contar com 10 cabos na laje de fundo, 5 na laje superior e 20 nas paredes, perfazendo um total de 35 cabos, cada um composto por 12 fios de meia polegada. Paralelamente à construção do módulo, foram executados os 2 tubulões pneumáticos de 1,5 metro de diâmetro e 600 toneladas de capacidade, sobre os quais ficaria apoiado o túnel. Terminados os tubulões, foram deixadas as camisas metálicas utilizadas na sua construção, chumbando-se então os apoios de neoprene fretado. Após a fase de proteção dos cabos, iniciou-se o primeiro teste de estanqueidade e flutuação. Em seguida, o módulo foi deslocado, de tal forma que os 2 blocos de apoio, saindo da cavidade onde foram construídos, passaram a se apoiar no lastro de concreto. Isto permitiu que se obtivesse sob o módulo um vão livre de 60 centímetros de altura, suficiente para permitir a impermeabilização externa da laje de fundo. O
O trabalho seguinte foi a execução dos 2 acessos inclinados. Para facilitar sua construção e abreviar os prazos, as lajes de fundo já pré-moldadas foram consolidadas ao módulo, liberando-se de imediato a execução das paredes laterais e da laje superior. Concluída esta etapa, foram iniciados os serviços de impermeabilização externa. Procedeu-se a um jateamento de areia, visando eliminar rugosidades e desmoldantes aderidos ao concreto, obtendo-se assim maior aderência do material impermeabilizante. Foram aplicadas, então, 3 demãos de resina epóxica e, protegendo esta camada, uma outra manta reforçada por mais 3 demãos desta mesma resina, a fim de se evitar qualquer ruptura da película impermeabilizante por ocasião do transporte e assentamento da peça. Tornava-se necessário, então, tomar as precauções necessárias, visando garantir um perfeito equilíbrio e a integridade da peça, mesmo em caso de bombeamento intenso do canal por ocasião do lançamento. Com essa finalidade, foi montada em um dos acessos uma estrutura metálica com 2 braços laterais que se apoiaram e deslizaram ao longo das laterais da vala. Paralelamente a esta operação, realizava-se a dragagem da vala de 6 metros de largura por 4 de profundidade, que abrigaria o módulo. Para maior segurança e precisão na colocação da peça, foram construídos 2 pórticos metálicos, um em cada margem, que serviriam como guias por ocasião do afundamento. Concluídos todos os preparativos, tudo estava pronto para a imersão da peça. Inicialmente, fez-se a abertura da frente do dique e providenciou-se o corte das camisas metálicas que protegiam os tubulões. Depois, com o auxílio de 2 tratores situados ao lado do dique e de um guincho na margem oposta, deslocou-se a peça até que ela chegasse à posição ideal para a imersão. Nesta posição, pendurou-se a peça aos 2 pórticos metálicos por meio de 6 talhas, cada uma com capacidade de 5 toneladas, com 2 funções essenciais. A primeira seria controlar a carga de lastreamento. A segunda, obrigar a peça a descer sempre em posição horizontal, evitando-se assim a concentração de carga em apenas uma das extremidades. A tarefa seguinte era afundar a peça, uma das fases mais difíceis da construção do túnel subaquático. A operação consistia no lastreamento com sacos de areia e a colocação de água num total de 90 toneladas,
até que o túnel afundasse e assentasse sobre a base de tubulões. Restava ainda fixar o túnel no fundo do rio. Uma vez chegado à posição definitiva, iniciou-se o reaterro da vala com areia, a recomposição das margens e a construção das vigas de amarração, que acoplaram o túnel a 2 conjuntos de perfis duplos previamente cravados nas margens, ancorando-o e garantindo a sua permanência definitiva no fundo do canal. Posteriormente, procedeu-se à retirada do lastreamento e à limpeza da parte interna do túnel. A seguir, nova inspeção foi realizada a fim de se verificar a existência de vazamentos ou mesmo manchas de umidade. Após a verificação, iniciou-se a impermeabilização interna para evitar vazamentos e a montagem dos suportes e braçadeiras para a sustentação dos cabos. A obra encontra-se 9 metros abaixo do nível da água e é totalmente impermeável. Uma travessia subaquática deste tipo permite a fácil manutenção dos cabos elétricos ou mesmo a sua substituição por outros de maior capacidade, atendendo-se a maiores demandas.